Ah, sim, histórias antigas nem sempre são tão antigas. Basta que você não conheça, para ela ser nova para você. E uma história nova é sempre um encantamento. Bom, essa é a história do nascimento de Roma, né? A mitologia conta que era uma história de dois irmãos, Rômulo e Remo, que foram amamentados por uma loba. Você já deve ter ouvido falar disso, povo. Quer conhecer a história toda, do começo ao fim? Bom, pelo menos parte dela. Você vai ver conosco. Então, a história da cidade de Roma. Com você, confira. Um reino extremamente sangrento de alma longa teve fim quando Numitor exterminou, subjugou e finalmente foi rei e imperador de um grande conglomerado de países, reinos e afins. Sim, um grande império se formava. Numitor reinava então agora num período de paz, né? Com certeza. E tinha o seu irmão, Amulho. Seu irmão Amulho correinava alguns outros reinos pequenos. Com certeza, esperava, tranquilo e calmo, por uma filha, Réia. Réia, então, não podia ainda ascender ao trono. Mas eis que Amulho, não contente de estar apenas renegado a alguns pequenos reinos, prende Numitor numa cela lá no final, lá na Bastilha do castelo. Põe muitos soldados e a sua filha Réia, para que não haja nenhum suposto que usurpe o seu trono, tornou Réia então uma sacerdotisa. Colocou ela num templo bem no meio da floresta, para que ninguém mais pudesse usurpar o seu trono. E reinava Amulho, completo em esplendor, fazendo novamente as guerras acontecerem. Numitor nada podia fazer, afinal de contas, ele não tinha outros herdeiros do trono. Mas acontece que Deus Marte, assim que viu Réia, se apaixonou por ela. E então, apaixonado, e dessa paixão, Réia ficou grávida de 2 meninos, gêmeos. Um, ela chamou Rômulo, o outro, ela chamou Remo. Mas eis que Amulho ficou sabendo da gravidez de Réia, não podendo assim negar que os dois eram, com certeza, herdariam o trono. Réia, com medo que os dois fossem completamente exterminados, colocou os 2 bebês num cesto e deixou que o rio o levasse, rezando para que alguém pudesse encontrá-lo. Marte, claro, estava sob controle, e eis que deixou que os 2 bebezinhos, os gêmeos, encontrassem à margem uma loba que acabara de ter uma ninhada. Estava amamentando ainda sua ninhada quando encontrou os gêmeos e também os alimentou. E enquanto isso, um pastor que a passava por lá não tinha filhos. E então, quando recolheu os 2, eles estavam sendo alimentados por um pássaro com amoras. Provavelmente esse pássaro estava sendo aí abençoado por Deus Marte para que os filhos não passassem fome. O pastor, logo ao ver os bebês, acalentou-os, levou para sua casa. A sua esposa, que não tinha filhos, agradeceu os deuses e criou os 2 gêmeos. Quando eles ficaram adolescentes, então, dominando todos o conhecimento sobre a sua história, eis que Rômulo, completamente revoltado,
prometeu que iria depor o usurpador do trono, Amulho, e libertar o seu avô Numitor. Então, partiu para Roma. E eis que ele conseguiu. Sim, ele conseguiu vencer todo aquele usurpador que havia botado fim na sua história e devolveu o reino ao seu avô Numitor. Seu avô, então, encarcerou o tio, colocou o Amulho numa prisão e o fez pagar por tudo que ele tinha feito. Aos netos, ele ofereceu que escolhesse um lugar para formar uma cidade. E então, os dois passaram grande parte do tempo escolhendo os lugares, esperando um sinal dos deuses para fazer a melhor cidade. A cidade que seria a melhor cidade de todas. E então, passou um tempo, Rômulo viu 12 pássaros no alto de uma colina. E aí, então, decidiu, esse monte será a cidade. Mas Rômulo não concordava com isso. Rômulo disse, não pode ser, não. Essa cidade será aqui, olha, veja. Quando de repente ele percebe um grande gavião pegando uma serpente, descobriu, este é o sinal dos deuses. Vai ser aqui, vai ser aqui, ao pé desse grande monte Cestino. E a briga entre os dois irmãos começou. Um dizia que o sinal era a ave, a águia ou a serpente. O outro dizia que eram os 12 pássaros sobrevoando o monte. Ninguém se entendia, né? Até que Rômulo, então, decidiu matar o irmão e finalmente fez a sua cidade no alto do monte. E deu o nome a essa cidade em homenagem a si mesmo. Chamou a cidade de Roma. E a cidade prosperou. Ele chamou para deixar a população completa. Todo mundo que estava renegado, todos os que eram deportados, todos aqueles que eram exilados. E assim a cidade foi cada vez mais prosperando, aumentando, até que ela ficou completamente cheia de gente. Mas só tinha um problema. A cidade tinha muitos homens, não tinha mulheres. Como ela poderia prosperar? Não havia como ter famílias, filhos. Então, Rômulo teve outra ideia. Para comemorar, então, a emancipação da cidade de Roma, ele fez uma grande festa. Sim, comprou com vinhos, comprou outras bebidas, fez uma grande festa, distribuiu pão à vontade e chamou todos os outros países vizinhos que trouxessem seus cidadãos e trouxessem principalmente suas mulheres. Os sabinos foram os primeiros a chegar com as suas mulheres. E então, com cerveja, vinho, pão, tudo de graça, a festa varou os dias. Eles beberam muito, muito, muito. Em determinado momento, Rômulo deu sinal. E aí, os romanos raptaram as mulheres dos sabinos e levaram para o alto do monte, bem distante. Os sabinos ainda tentaram encontrá-las e trouxeram as mulheres de volta, mas já era tarde. Em determinado momento, quando finalmente eles declararam guerra contra Roma, devolveram as mulheres, mas as mulheres gostaram dos romanos. Sim, as mulheres dos romanos continuavam mulheres dos romanos, não eram mais mulheres dos sabinos. E os sabinos foram embora para casa completamente decepcionados e arrasados. Claro que grande parte deles tinham sido
esfaqueados pelo grande imperador de Roma. Mas isso é outra história.